Product Owner, Scrum Master e time de execução, você sabe qual é a função de cada um dos 3 papéis do Scrum? Então confere esse vídeo aqui em que a gente vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre cada um dos 3 papéis do Scrum. Vamos lá! Fala galera, Dan falando aqui. O Scrum ele possui 3 papéis ou responsabilidades que compõem o time Scrum. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui. Papéis e responsabilidades não são necessariamente cargos, ou seja, uma pessoa independente do cargo dela pode ser um Scrum Master, pode ser um Product Owner, pode fazer parte do time de execução ali daquele time Scrum. Por exemplo, um analista de projetos pode ser um Scrum Master dentro de um time Scrum. Por que eu falo isso? Porque as empresas acabaram adotando a denominação de cargo para Scrum Master, para Product Owner, e isso confunde muitas pessoas. Elas acham que para ser um Scrum Master, um Product Owner, elas têm que estar necessariamente nesse cargo aí. Não, você está num time Scrum, independente do seu cargo, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um Product Owner, você pode fazer parte do time de execução daquele projeto ali. Beleza? Dúvida desfeita? Então vamos lá. Quais são esses 3 papéis ou responsabilidades que existem ali dentro que compõem o time Scrum? É o Product Owner, como eu já falei, o Scrum Master e os Developers, ou time de execução. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre cada um desses papéis ou responsabilidades. Eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre cada um deles, beleza? E antes da gente continuar, não esquece, segue a gente aqui no nosso canal, dá um like aqui nesse vídeo para a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui para falar de forma mais visual sobre cada um dos papéis do Scrum. Começando pelo Product Owner, ou dono do produto, ou como eu chamo muito e as pessoas chamam no dia a dia, PO, que é a sigla em inglês ali, PO, tá? Beleza? Vamos lá, qual é a função do PO no dia a dia ali? Quais são as suas principais responsabilidades? Só para vocês entenderem, o PO, ele faz o meio de campo ali entre os stakeholders e o time Scrum. E aí, fazendo um parênteses, o que são stakeholders, Dan? Stakeholders são partes interessadas no projeto, tá? Stakeholder é o nome em inglês para isso. Quem são essas partes interessadas no projeto? Pode ser o CEO da sua empresa, os diretores, uma outra área ali influenciada pelo seu produto ou serviço que você está desenvolvendo, mas o principal stakeholder ou parte interessada do seu projeto, que o PO tem que olhar com o maior carinho do mundo, é justamente o cliente, o usuário final daquele produto ou serviço que você está desenvolvendo. Então, o PO, ele vai olhar para o cliente, entender quais são as principais dores, quais são os principais problemas que ele enfrenta no dia a dia, e ele vai endereçar isso onde? No backlog do produto, traduzindo essas dores em soluções para serem construídas ali pelo time Scrum. Então, a principal função do PO é justamente maximizar o valor daquilo que é feito pelo time Scrum e entregue para o cliente final. Como é que ele maximiza isso? Entendendo os principais problemas daquele cliente ou usuário daquele produto ou serviço e traz isso como possíveis soluções que ele vai construir junto com o time, claro, e entregar para aquele cliente para que ele fique o máximo satisfeito com aquele produto ou serviço, beleza? E aí, como é que ele endereça isso, já que eu falei 3 vezes sobre isso? Ele faz isso criando e gerenciando o backlog do produto. O que é o backlog do produto? É uma lista de tudo que o time Scrum vai fazer durante o projeto. Essa lista, ela é estática? Não, ela é um artefato vivo que a gente chama. Essa lista, ela vai evoluindo junto com o time, junto com o projeto. Então, cada vez que o PO, ele entende mais sobre o cliente, sobre o produto que ele está desenvolvendo, o time vai amadurecendo durante o projeto, essa lista, ela vai sendo refinada e evoluindo junto com o time. Beleza? Então, principal função do PO é justamente fazer esse meio de campo entre os stakeholders e o time Scrum e gerenciar o backlog do produto, beleza? Então, a gente falou agora já de um papel do Scrum, que é o Product Owner, o PO, como a gente chama. Segundo papel do Scrum é o Scrum Master, que eu acho que provavelmente é o papel mais famoso que todo mundo conhece. O que é o Scrum Master? O Scrum Master, ele é a pessoa que mais domina o Scrum dentro do time Scrum. É a pessoa que vai ensinar pro time Scrum, pro PO, para a empresa, como aplicar o Scrum na teoria e na prática.
Então ele é a pessoa que domina muito o framework e ajuda todo mundo ali nas melhores práticas, técnicas, para justamente as pessoas serem o mais eficientes e eficazes possível. Beleza? Então, esse é o papel do Scrum Master. Além disso, ele é o que a gente chama de líder servidor. Ele serve outras pessoas. Como assim? Ele serve o PO, ajudando o PO a achar, por exemplo, as melhores técnicas para gerenciar o backlog do produto. Ele serve o time Scrum, ajudando o time Scrum a ser autogerenciável. Ele serve a empresa ajudando, treinando a empresa e implementando o Scrum na empresa como um todo. Então, isso é o que a gente chama de líder servidor. Beleza? Então, esse é o papel do Scrum Master. É a pessoa que vai ajudar todo mundo ali na teoria e na prática do Scrum. Vamos lá. Agora a gente vai para o terceiro e último papel ou responsabilidade do Scrum, que são justamente os developers. E aí eu queria fazer um pequeno parênteses aqui. Developers, pessoal, não necessariamente tem que ser desenvolvedores ou programadores. Isso é uma herança lá da origem do Scrum, que acabou ficando no Guia Scrum, porque o Scrum ele teve origem justamente na área de tecnologia. No entanto, o Scrum hoje ele pode e deve ser usado na empresa como um todo. Seja você de RH, de marketing, de operações, de financeiro, do jurídico, enfim, você pode e deve utilizar o Scrum no seu dia a dia para entregar cada vez mais resultados. Então, como eu gosto de traduzir essa palavra aqui? Não como desenvolvedores, mas eu gosto de traduzir como time de execução do projeto. Pô, Dan, por que você não botou time de execução do projeto logo e dispensava essa explicação? Porque developers é como tá no Guia Scrum. E aqui a gente segue muito o Guia Scrum justamente para não causar mais confusão ainda nas pessoas, beleza? Então, pessoal, o que é esse time de execução do Scrum? O time de execução é um time que tem todas as habilidades necessárias para executar aquele projeto. Por exemplo, vou dar um exemplo do marketing, fora da área de tecnologia, justamente para vocês verem como o Scrum pode ser aplicado em outros domínios. Imagina que você tem um time de marketing na sua empresa que cuida das redes sociais. Então, como é que seria formado esse time? Teria, por exemplo, um designer para fazer as imagens e os vídeos. Teria um copywriter que seria responsável ali pelaquela escrita persuasiva dos posts. E teria também um social media que iria planejar todo o conteúdo do ano ali, pensar na estratégia de publicações daquela empresa, daquela marca ali. Tudo isso de acordo com os objetivos da empresa. Então, esses três papéis têm alguma coisa a ver com a área de tecnologia? Não. Eles são um time de marketing que executa o Scrum ali, executa o framework Scrum, mas que não necessariamente são programadores, beleza? Só para ficar claro aí. Tudo certo? Então, pessoal, para fechar aqui, esses três papéis, o Product Owner, o Scrum Master e o time de execução, é o que a gente chama de Scrum Team ou time Scrum. Beleza? Então, essas três responsabilidades compõem o time Scrum. Tudo certo? Voltando aqui. Antes da gente seguir, não esquece de seguir a gente aqui no nosso canal, deixar seu like aqui no vídeo, para a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Bom, pessoal, para fechar aqui e fechar com chave de ouro. Então, a gente acabou de ver sobre os três papéis ou responsabilidades que tem dentro ali do time Scrum para você justamente aplicar no seu projeto e rodar o Scrum na sua empresa. Então, o que você precisa para começar no Scrum? Você precisa de três papéis. Você precisa de um PO com ideias suficientes ali para começar um projeto. Você precisa de um Scrum Master que domine muito o framework Scrum. E você precisa de um time de execução do projeto com todas as habilidades necessárias para executar aquele projeto, independente da área que você atua, seja no RH, no marketing, no financeiro, na área de operações, na área de tecnologia, enfim. Então, se você consegue achar esses três papéis aí dentro da sua empresa, você consegue começar no Scrum hoje, beleza? Então, espero ter esclarecido todas as dúvidas aí sobre as principais funções do time Scrum. Te vejo no próximo vídeo.